Fala galera, Priscilane com gripe, para mais uma correção de redação. Vamos aí seguir com o artigo de opinião, a proposta sobre o chat GPT. Peço já desculpas, né, se eu ficar tossindo, largar o pulmão aqui, porque tá tenso o negócio. A FIA pediu correção em vídeo, então cá estamos nós. A proposta é um artigo de opinião para a UniOeste e ela colocou como título a fragmentação da inteligência humana. Vamos lá. O uso da inteligência artificial tem, olha lá, tem só vai ter acento quando for no plural, tá? Tem singular e tem plural, beleza? Tem trazido satisfação para muitas pessoas em vários ramos. Porém, podemos observar que, com o uso irresponsável e exacerbado, as consequências vieram à tona, intensificando a repercussão das fake news e tomando o lugar de muitos trabalhadores. Olha só, veja bem, a sua introdução, ela está muito direta, tá? Cadê aí a pessoalidade do artigo de opinião? E cadê a sua máscara social, né? Então, a máscara social, ela é o que vai diferenciar a sua redação dos outros textos. Então, você precisa se colocar no texto. Quem é você falando? E perceba que você nem mencionou o chat GPT. Então, você precisa trazer as palavras-chave da proposta logo na sua introdução, porque do contrário, você vai ser penalizada por não atender aí o tema, tá? Então, tem que cuidar para não tangenciar e já trazer de cara as palavras-chave da proposta, né? Ó, com uso irresponsável e exacerbado, uso do quê? Em que aspectos, né? Então, aqui, ó, você poderia ter explicado como que esse uso ocorre. Você poderia ter exemplificado como isso ocorre. Poderia ter trazido a sua voz aqui para o texto. Obviamente, não tem o intuito de contribuir para uma ação ludista, mas deixar evidente o problema que a IA trouxe consigo, levando-nos a caminhar sem crase, porque é verbo no infinitivo, ladeira abaixo, onde quem se encontra no topo é o cérebro inventado e criado por nós mesmos. O chat GPT foi um dos aplicativos, então aqui escreve por extenso, mais procurados recentemente. Enquanto o Instagram levou 2 anos para atingir mais de 100 milhões de usuários, ele atingiu o marco em apenas 2 meses. Tá, e o que que isso significa? Então, olha lá, portanto, vale nos perguntar, né? Para que se preocupar em escrever relatórios, histórias e artigos? Com apenas um clique, temos tudo isso em nossas mãos. Contém ironia. Por que que contém ironia? De que maneira que contém ironia? Então, olha só, deixa a prof apagar aqui, ó, que eu quero mostrar para você. Então, veja bem. Você falou aqui na introdução que há uma intensificação das fake news e que isso está tomando o lugar de muitos trabalhadores. Pensando na coerência textual, pensando aí na construção do seu texto, eu achei por um momento que você iria desenvolver essas perspectivas aqui na redação. Então, eu achei que você ia falar primeiro dessa repercussão das fake news e depois falar dessa questão do trabalho. Porém, contudo, entretanto, todavia, você não fez nenhum disso, nenhum dos dois. Então, olha só, o artigo de opinião, ele, para ser produzido, ele precisa ser planejado. Então, você, autora do artigo, precisa planejá-lo. Esse planejamento deve levar em conta a tese, né, que é aí o ponto de vista, aquilo que vai ser defendido na sua redação, e depois você tem que pensar nos argumentos, né, os argumentos que você vai usar para defender. Ok? Então, quais são os argumentos que você selecionou para defender o seu ponto de vista? Quais são eles? Você precisa seguir aí no seu texto uma sequência lógica. E essa sequência lógica é possível apenas com esse planejamento. Porque, do contrário, vai acontecer isso, ó.
Você falou que não tem a intenção de contribuir para uma ação ludista, mas deixar evidente o problema que traz. Fala que nós estamos caminhando ladeira abaixo e que o cérebro inventado por nós é que está no topo, mas você não aprofunda, você não explica, você não mostra como isso acontece, de que maneira isso acontece. O Chat GPT foi um dos apps, ó, e aí logo depois você traz essa outra informação, ó. O Chat GPT foi um dos aplicativos mais procurados, enquanto o Instagram, nananana, ele atingiu a marca em apenas 2 meses. Tá, e o que isso significa? E o que isso significa? E para além disso, de que maneira essa informação contribui para que você defenda, né? Contribui para a defesa do seu posicionamento. Como que isso contribui? De que maneira que isso contribui? Então, essa informação, ela é relevante. Por que que ela é relevante? Por que que ela é necessária? Por que que ela é fundamental? Sobre qual aspecto? Entendeu? Então, é nesse sentido que você precisa organizar a tua redação. Para que se preocupar em escrever relatórios, né? Tá, e aí isso aqui significa o quê? Isso é algo positivo do Chat GPT ou isso é positivo? Isso é algo que vai contribuir para a situação do Brasil, né? A situação aí social, ou ela vai prejudicar? De que maneira isso acontece? Então, é nesse sentido que você tem que construir a sua redação, sempre tendo um planejamento, porque senão, chega lá na hora da prova, vocês são penalizados por coerência e por coesão e vocês já não sabem por quê. Ah, mas eu trouxe os elementos, o meu texto tem começo, meio e fim, o meu texto não está desarticulado com a realidade, o meu texto está bem escrito. Ok, mas cadê o sentido do texto? Cadê a organização da sua redação? Então, é nesse sentido que você precisa rever. Conforme um estudo da BBC, 1/5 dos trabalhadores sentem medo de serem substituídos pelo IA, como o ChatGPT. Podemos concordar que não estamos longe desta era. É difícil encontrar algum funcionário no lugar do caixa eletrônico. E quem anda com dinheiro no bolso? Cuidado aí para diferenciar bem a letra maiúscula. Não precisamos mais. O cartão de débito e crédito já estão, então olha lá a concordância, tá? Ó, já estão ficando no passado, pois agora os celulares possuem a tecnologia de aproximação vinculada com a conta bancária, ou seja, o mundo onde imaginávamos carros voadores já está ali na esquina. Tá, percebe mais uma vez que você acaba desenvolvendo, meu amor, vários assuntos e você não acaba aprofundando nenhum, você acaba não defendendo nenhum. Então, é nesse sentido que você precisa cuidar da sua redação, que você precisa reorganizar o seu texto. Então, cadê a sua máscara social? Quem é você falando? Tá? Você é quem? Você é um trabalhador? Cadê as fake news que você mencionou lá na introdução? Como que elas afetam as pessoas? E aí você falou, né? Olha, conforme o estudo da BBC, 1/5 dos trabalhadores sentem medo de serem substituídos pela IA. Tá, e isso significa o quê? Como que isso ocorre? E esse medo, ele é real? O que você está convencendo no seu texto? Você está convencendo que realmente esse medo é real? Que realmente esse medo é possível de ser parte da sociedade? Entende? Então, é nessa perspectiva que você tem que planejar a sua redação, que você precisa organizar a sua redação. E aí, quando você vem falando, né, da questão que o cartão de crédito e de débito ficou no passado, conta bancária, tá, os celulares, tá. Em que medida isso é o Chat GPT? Em que medida isso afeta o trabalho, tá? Então, assim, ó, você tem que trazer o seu argumento com muita clareza. Seja clara ao defender a sua tese. Lembre-se assim, ó, você precisa me convencer do seu posicionamento, me convencer daquilo que você defende. E como que você vai fazer isso?
por meio de argumentos. E esses argumentos, eles precisam seguir um raciocínio lógico. Eles precisam ter aí uma linha muito bem definida para evitar aí essa repetição. Contudo, então olha só, aqui é outro erro. O contudo, ele é uma conjunção adversativa. E o que significa ser uma conjunção adversativa? Que ela deve ser usada para introduzir uma ideia contrária. Tá? Então, nesse caso, eu não sei se seria mesmo foco você usar o contudo. Tá? Então, rever aí de usar um conectivo que indique conclusão. Vale ressaltar que a IA veio para transformar a tecnologia, a modernização e aprimorar muitos equipamentos. Entretanto, então, olha lá, além desse erro aqui, ó, você está trazendo duas conjunções adversativas muito próximas. É como se você estivesse se contradizendo duas vezes, sabe? Também veio para destruir empregos, ideias e a vida de muitas pessoas, levando a uma, não tem crase antes de artigo indefinido, guerra incomum entre humanos e robôs. Então, olha só, primeiro ponto, você precisa pontuar a sua conclusão. Significa que você não pode fazer períodos tão extensos e que você precisa estruturar a partir daquilo que você desenvolveu na sua redação. Então, o que você vai defender? Você vai defender que a inteligência artificial ela vai afetar os trabalhos e ela aumenta o número de informações falsas na sociedade, tá? Isso causa o quê? Tá vendo? Então, o que acontece, meu amor? No seu texto, nós estamos com muitas informações soltas. Então, elas não estão bem articuladas no sentido de trabalharem juntas para a defesa de um ponto de vista. E aí, por isso que você vai perder ponto aí na argumentação. Tudo bem? Então, vamos lá. Bora escrever redação. A nota será dada apenas para a aluna. E se você quiser ter a sua redação corrigida por mim, Profa Prisátera, é só entrar em contato. Bora escrever redação? Bora, meu filho!